ouvido falar muito agora em telejornais, em sites de notícias, sobre o Super El Niño, que inclusive ele vem com força total, há risco aí de altas temperaturas em várias regiões, podendo trazer seca, escassez, muita gente já falando em estocar alimento, em estocar água, então é um tema que está sendo muito levantado agora na mídia. Sim. Qual que é a previsão para esse? Porque começa agora em junho e há uma perspectiva de que ele se estenda ainda até o começo do ano que vem. Até o começo do ano que vem, sim. O último super que teve, eu não lembro em que ano exatamente foi, mas morreram milhares de pessoas. Então, assim, o que a gente pode esperar desse momento? Ele realmente é delicado a esse extremo? Quais são as precauções e os cuidados que nós devemos ter? Olha, o que eu tinha sentido, você tinha me falado sobre esse tema, né? Aí eu fui pedir pra espiritualidade me auxiliar. Vindo pra cá, eu peguei minha canetinha e saí anotando tudo. O que eles foram me falando, eu fui anotando. Eu não pesquisei muito sobre o tema, então, assim, eu vou falar o que eu senti realmente. Eu dei só uma sapiada, assim, breve, só pra me entender o que era. Porque você falou rapidinho, eu falei, não, deixa eu entender o que é isso. Fui caçar, fui entender um pouquinho. E o que eu tinha visto eu já tinha ano passado, acho que ano passado que eu vim aqui e falei sobre o apagão. Ano passado você falou sobre o apagão. Tá. Eu lembro que quando eu falei sobre o apagão, eu também já tava fazendo as previsões pro ano seguinte. E aí eu já tava anotando pra trazer aqui no final do ano, né? E aí foram 2 pontos que a gente conversou. Foi o ponto da gente estocar alimentos e o ponto que eu falei sobre a quantidade de... Oi, gente, como que fala? Eu até esqueci a palavra, Jesus. Quando a gente tem catástrofes naturais. Eu falei muito sobre as catástrofes. Eu tô aqui, ó. Tentando lembrar. Eu falei sobre as catástrofes. Então, o que acontece? Eu não quis falar muito no começo do ano sobre isso, porque as pessoas sempre vão lá no Instagram me massacrar, porque, você só fala desgraça, você é um perturbado, só me massacra. Lá no TikTok também. E aí eu falei assim, cara, eu vou falar que vai haver as catástrofes, mas eu já sabia desde o início do ano que ia ter um aumento muito grande em seca, questões de enchentes, queimadas, e tudo isso também veio se concretizando, né, com todos esses especialistas falando sobre o El Niño, né? E aí eu anotei algumas coisas para trazer. Eu vi que algumas cidades como Santos, a área amazônica também, a gente vai ter bastante questões ali nessas áreas. Santos, assim, vai ter algumas enchentes, algumas coisas nesse sentido. Como o mar avançando. Isso, e a gente vai ter muitas questões na Amazônia também, que eu não sei muito explicar, mas a visão que eu tenho, você é um pouco mais entendida que eu, mas a visão que eu tive no carro vindo pra cá, sabe quando a gente vê aquelas fotos de cima da Amazônia e não tem aquelas correntes de ar, parecendo uma neblina? Como se fossem ondas de calor? Mas eu vejo que aquilo vai estar muito... É como se não tivesse... É como se não... as próprias árvores, a própria mata, vamos dizer assim, não tivesse Gente, eu não sei explicar, mas como se não tivesse... Não filtrassem o ar. E não começasse de novo, vamos dizer assim. É a sensação que eu tenho, como se não fizesse novas árvores, como se não começasse de novo, sabe? E aí vem a palavra, assim, na minha mente, 2050 já estará um pouco mais deplorável, vamos dizer assim. Vai estar muito mais difícil até lá. Então a gente precisa começar a cuidar de agora, porque o que eu tô sentindo é que até 2050 a gente pode realmente não ter mais a Amazônia bonita como a gente vê hoje. Nossa, é uma coisa que isso é delicado, porque é o coração, né? É preocupante. Não tem como. Também a gente vem com tanto avanço, tecnologia, poluição, carro, tanta coisa. o aquecimento global, tudo compactua para que a natureza, ela sinta